Ok, já apareceu aqui para nós. Se por acaso tiver eco na minha voz, daí você me avisa que eu boto o headphone, que daí melhora. Mas, a princípio, vai sem headphone. Boa tarde, pessoal. Vamos agora iniciar a nossa super live, né? Eu acho que essa live estava muito esperada já pelos pacientes, pelas famílias com doenças raras, né? Essa live, então, vai tratar do tema vacinas da Covid-19 e as doenças raras. E a gente, para isso, né, tem o apoio da Associação Brasileira de Glicogenoses, que está sempre com uma parceria com nós médicos, né, e profissionais da saúde no intuito de estar divulgando sobre temas que são muito relevantes para os pacientes com doenças raras. Agradeço a colaboração também nos compartilhamentos dessas informações nos Mães Metabólicas, das Febra Raras, Vidas Raras, Abrapomp, Atlas Biosocial, associações de muitos pacientes pelo Brasil que têm compartilhado essas informações. Para a nossa live, não podíamos deixar de convidar uma pessoa que é médico, né, o professor Salmo Raskin, meu amigo, né, nesse ínterim de 2020, talvez tenha sido uma das pessoas que mais estudou vacinas e os efeitos da Covid-19, né, ele não atuou diretamente no atendimento de pacientes, mas sim sendo um pesquisador, sendo um médico, sendo um geneticista, com extremo interesse nessa área. Então, para mim é uma honra estar compartilhando hoje a live com o Salmo. O Salmo, ele é médico, né, pela Universidade Federal do Paraná, especialização em pediatria também pela Universidade Federal do Paraná, em genética médica pela Universidade de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, é doutor em genética pela Universidade Federal do Paraná, diretor do Centro de Aconselhamento Genética e Laboratório Genética em Curitiba, foi professor titular do curso de medicina na PUC do Paraná e na Faculdade Evangélica, e é membro da Sociedade Brasileira de Genética Médica, titular, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica já por 2 mandatos e atual diretor científico do Departamento de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria. E tem uma outra questão importante que eu estava comentando com o Salmo, que faz parte atualmente do nosso currículo. O Salmo já é vacinado para a Covid-19 e eu também sou vacinada para a Covid-19. Então, nós, por sermos da área médica, temos dentro do grupo de prioridades, né? Mas isso faz parte já do currículo nosso e espero que seja parte do currículo de todo cidadão brasileiro o mais breve possível. Para começar a live, nós temos muitas perguntas que entraram, muitas perguntas que eu sei que vão entrar ainda no YouTube, mas para começar a nossa live, eu gostaria, então, de dar a palavra do Dr. Salmo para falar um pouquinho de como é que ele se interessou por esse tema e também um pouquinho, uma pequena introdução sobre o que a gente tem de vacinas disponíveis no Brasil e no mundo, qual é a diferençazinha entre uma e outra, tá? E o que a gente já sabe sobre a segurança, mais ou menos, e a eficácia delas. Depois que ele falar um pouquinho sobre isso, nós vamos começar, então, com as perguntas. Eu vou gerenciar tudo que está entrando aqui no YouTube, né? Eu não sou expert nisso, mas eu estou ficando. E aí a ideia é responder tudo que entrar aqui dos pacientes, das famílias e de todo mundo, e que todo mundo saia bem satisfeito depois dessa live. Então, Salmo, te deixo a palavra. Muito obrigada por estar aqui junto com a Glico, conosco aqui, né? Eu acho que é uma honra. Boa tarde a todos.
Eu que tenho uma honra de participar e de ter sido convidado pela minha amiga e colega Carolina e também pelo pessoal da Blico. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu, como geneticista, comecei a ter bastante interesse no assunto do Covid, fora o que todo mundo tem interesse, né? E todos os médicos também têm interesse. Eu comecei a ter um interesse particular porque, desde o primeiro momento, eu vi que a genética, por mais surpreendente, talvez eu podia usar a palavra, que possa ser, começou a ter uma importância muito grande nos cuidados da Covid-19 desde o primeiro minuto. E aí foi que então que eu me interessei, obviamente, por causa da genética mesmo. Mas como assim? O que a genética tem a ver com uma doença que é infecciosa, né, e não é genética? Bom, e já entrando no assunto das vacinas, né, eu queria dizer que um dia depois que a sequência genética do vírus, que se chama SARS-CoV-2, foi revelada, a indústria começou a desenvolver vacinas genéticas baseadas no código genético do SARS-CoV-2. Um dia depois, foi ali que eu vi que a genética ia ter um papel importante dentro dessa pandemia. E então não foi por acaso que as primeiras duas vacinas que acabaram ultrapassando todas as fases de pesquisa, se mostrando seguras e eficazes, foram vacinas justamente chamadas de vacinas genéticas, que são as vacinas de RNA mensageiro, principalmente da empresa Pfizer e da empresa Moderna, que foram a primeira e a segunda, respectivamente, que chegaram na frente aí dessa corrida de ter vacinas seguras e eficientes. Como eu disse, não foi ao acaso que elas foram as primeiras, é porque com a Covid passou a ser desenvolvida uma tecnologia que simplesmente não existia, pelo menos do ponto de vista populacional até então, que são as vacinas do RNA mensageiro, as vacinas genéticas. Pode ter certeza que daqui a algum tempo, quando tudo isso passar, o que vai ficar de mais importante de toda essa pandemia em termos de avanço tecnológico são esse tipo de vacina. E provavelmente as próximas vacinas para as outras infecções e até para aquelas que já existem, agora vão ser modificadas no futuro para vacinas de RNA mensageiro, porque elas se mostraram relativamente fáceis de serem produzidas, rápidas, e agora, já podemos dizer com tranquilidade, muito segura e muito eficazes. Já temos agora várias vacinas, né, sendo aplicadas nas populações mundiais, e as que são mais eficazes de todas são justamente as duas de RNA mensageiro, aonde essa sequência de RNA mensageiro, não do vírus inteiro, um pedacinho do vírus só, 3.000 letras bioquímicas do vírus, o vírus tem 30.000 letras bioquímicas, 10% delas são utilizadas pelo vírus para produzir a sua principal proteína, chamada proteína spike, ou S, ou espícula. Esta proteína é uma das mais importantes, porque é através dela que o vírus se gruda na célula humana. Então, ela tem a ver muito com a capacidade do vírus de nos infectar e também tem a ver com a nossa capacidade de não nos deixar infectar. Então, é a sequência genética que produz essa proteína, que é colocada dentro de uma gotinha de gordura. O termo técnico e bonito é nanopartícula lipídica, mas é uma gotinha de gordura para carregar esse RNA mensageiro para dentro das nossas células. E aí você recebe uma injeção no músculo, e ali no músculo, esse RNA mensageiro, ele vai se deslocar para o lugar da célula onde ele sabe funcionar. Importante já ressaltar que o lugar onde ele sabe funcionar não é no núcleo da célula, onde está o nosso material genético. É fora do núcleo da célula, dentro da célula, mas fora do núcleo, no citoplasma, aonde ele vai, ao nível dos ribossomos, produzir a proteína spike. E o nosso organismo vai ser enganado, porque o nosso organismo, ao pressentir a presença da proteína spike, vai achar que está o vírus inteiro, SARS-CoV-2, lá dentro do nosso organismo, o que não é verdade. E vai começar a produzir, então, anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2, que é tudo que a gente quer com essas vacinas. Então, esse é um primeiro grupo de vacinas,
muito importante, porque elas não são tão novas na pesquisa, mas são novas na aplicação da população, pela primeira vez aplicadas em massa na população. Só que agora nós já temos milhões de pessoas vacinadas com essas vacinas de RNA, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, em especial na Inglaterra, em Israel, né, na África do Sul, países que já estão agora há um bom tempo usando as vacinas e, repito, elas demonstram ser o que esperávamos delas, seguras e muito eficazes. Muito bem. Um segundo grupo de vacinas tem uma estratégia diferente. Todas elas têm o mesmo objetivo final: enganar o nosso organismo para que ele ache que a gente foi infectado pelo coronavírus e produza anticorpos contra o coronavírus. Todas têm o mesmo objetivo final. O meio que elas usam, a estratégia que elas usam para isso é que difere de uma para outra. Então, tem um segundo grupo grande, que são as vacinas que usam vetores. O que é um vetor? O vetor é como se fosse um carro para carregar esta vacina para dentro da célula. No RNA, a gente falou das partículas de gordura. Aqui não é assim. Os vetores são vírus que foram geneticamente modificados, retirando do material genético desses vírus aquilo que causa a infecção propriamente dita por aquele vírus e a capacidade dele de se dividir dentro das células do nosso corpo. Então, a gente tira os genes que são responsáveis pela infecção e pela capacidade deles de se dividir e coloca no lugar uma sequência de DNA, novamente da proteína spike que eu falei para vocês. E você, então, constrói esse organismo geneticamente modificado, podemos chamar assim, e, através de uma injeção intramuscular, coloca dentro do nosso corpo. Assim são as vacinas da Johnson & Johnson, da Oxford, que é mais importante para nós, que já estamos recebendo, né? Oxford, da AstraZeneca, assim a Sputnik, que daqui a pouco eu acho que os brasileiros vão receber também. Então, existem várias vacinas que são desse tipo, de vetor, né, que jogam com adenovírus, é o vírus que é o vetor de todas elas, é o adenovírus, carregam uma sequência do DNA de spike para dentro da célula humana. É importante que a gente lembre que é o adenovírus, porque depois podemos ter algumas considerações em relação a isso. E o terceiro e último grupo importante de saber, já finalizando essa primeira parte geral sobre as vacinas, são as vacinas mais tradicionais, que já são utilizadas há muitos e muitos anos e que todos nós já tomamos várias delas. São vacinas onde você pega o vírus e, por mecanismos químicos ou físicos, você mata o vírus e aí injeta ele morto dentro do nosso organismo, né? Como a gente diz, inativado dentro do nosso organismo. Mais uma vez, o organismo entende que tem o vírus lá dentro e começa a produzir anticorpos contra o vírus, apesar de que ele está morto, né? E este é o principal exemplo que nós temos, é a vacina Coronavac, né? Feita na China e aqui no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan. Então, são 3 tipos de vacinas com estratégias diferentes, mas o objetivo final é exatamente o mesmo: enganar o nosso corpo para que ele ache que está infectado, sem ele estar infectado, produzir anticorpos, e quando um verdadeiro vírus infectar a gente, o nosso corpo já tem anticorpos e vai tentar destruí-los, evitando doença grave, evitando hospitalização, e talvez, não sabemos ainda, algumas dessas vacinas possam evitar até que a gente seja infectado pelo próprio coronavírus. Pronto, Carol, esse é um resumo inicial, e agora eu acho que vamos passar para a parte das perguntas, que tem tantas perguntas, e daí a gente acaba retornando para esse mesmo tópico também. Ótimo, Salmo, muito obrigada assim, por essa introdução inicial. Acho que dá uma visão geral sobre os diferentes tipos de vacina, e aí a gente vai tirando já algumas dúvidas que já estão aqui, já estão bombando aqui no chat. Mas, assim, tem uma lista de perguntas que havia sido enviada, né? Então, por exemplo, há sempre uma dúvida, né?
quem tem glicogenose ou quem tem doença rara tem indicação de tomar a vacina? Teria alguma das doenças raras ou algum tipo de glicogenose que seria contraindicado tomar a vacina? Ou seria indicado tomar algum tipo especial de vacina? Acho que vamos primeiro para a primeira pergunta, assim, bem objetiva, né? Os pacientes que têm glicogenose de qualquer tipo podem tomar a vacina? Estão autorizados a tomar a vacina? Sim, os pacientes que têm glicogenose não só podem tomar as vacinas, como devem tomar as vacinas, porque eles estão no grupo, né, de pessoas vulneráveis e, portanto, eles devem tomar as vacinas para se proteger, né, do Covid, que é uma doença bastante complicada. Não há, para as pessoas que têm glicogenose, de uma maneira geral, nenhuma contraindicação para tomar vacina. É importante também ressaltar que essas vacinas, todas que eu falei agora, nenhuma delas é do tipo vacina de vírus vivo, né? Vocês não me ouviram falar de vacina de vírus vivo aqui em nenhum momento. Essas vacinas de vírus vivo, elas podem trazer algum problema para alguém que tem alguma deficiência imunológica ou algo parecido. Mas, primeiro, nem é o caso das glicogenoses, e segundo, não tem nenhuma vacina de vírus vivos próxima de chegar na fase 3 ou principalmente na fase comercial das vacinas. Todas essas que nós estamos falando, elas podem ser consideradas vacinas de vivo morto, vacinas de vírus morto, porque elas não são, nenhuma delas, vacina de vírus vivo. E, portanto, todas elas podem ser administradas para os pacientes com glicogenose como regra geral, né? Mesmo o paciente com glicogenose, que tem o tipo 1B, que tem como um dos seus sintomas muito frequentemente a neutropenia, eles podem também receber essas vacinas, não há nenhum problema, porque eles têm a neutropenia, mas eles não têm uma deficiência imunológica importante, e, portanto, eles podem receber. Mesmo que houvesse uma deficiência imunológica, como as vacinas não são de vírus vivo, eles podem receber as vacinas. Ótimo. Claro que nós temos uma questão muito importante que impacta toda a comunidade de doenças raras, e eu já me permito, até já vou falar sobre isso também, o fato de que nenhuma das vacinas foi testada até a etapa final, mostrando segurança e eficácia, em pessoas com mais de 16 anos de idade. A maioria, na verdade, só com mais de 18 anos de idade. Praticamente só uma das vacinas, que é de RNA mensageiro, da empresa Moderna, é que ainda pegou uma faixa entre 16 e 18 anos de idade e testou. Então, já tem pessoas entre 16 e 18 anos de idade, principalmente em Israel, já tem uma experiência grande usando essa vacina da Moderna. Mas menores de 16 anos de idade não podem receber a vacina neste momento. Vão receber a vacina e devem receber a vacina todos, assim que houverem testes suficientes mostrando segurança e eficácia também para menores de 16 anos de idade. Então, no caso das glicogenoses, mais ou menos, né, como você mesmo me orientou, mais ou menos 70% dos pacientes têm menos de 18 anos de idade. Então, não é por ter glicogenose, mas sim por ter menos de 18 anos de idade, assim como aqueles que também não têm glicogenose, e tem outras doenças raras que estão nos assistindo aqui, mas se eles têm menos de 18 anos de idade, aqui no Brasil, no primeiro momento, eles não receberão a vacina. Isso, acho que é bem importante esclarecer isso, né? Que, como todo mundo pode ver, assim, já o calendário vacinal, as crianças ainda não estão incluídas, né? E aí até veio uma pergunta aqui para nós, que era o quão é segura a vacina para crianças, considerando as suas defesas baixas, né? Na verdade, a gente fica com a impressão que as defesas das crianças são baixas, mas elas não são baixas. É apenas um sistema imunológico que está amadurecendo. E para vocês terem uma ideia, a menor complicação da Covid-19 ocorreu justamente em crianças, né? A maior complicação são idosos, por isso que dentro do calendário de vacinação e os estudos priorizou os adultos e os idosos, justamente porque as crianças
nesse caso, não eram tão vulneráveis, né, a uma gravidade da infecção. Mas, como o Dr. Salmo falou, é importante a gente aguardar o andamento dos estudos que já estão sendo realizados em menores de idade, para que a vacina possa ser aplicada em crianças, né? Tem a questão da volta às aulas, né? O quão é seguro voltar às aulas, né? Não tem muita relação com a vacina, mas está todo mundo muito temeroso em relação a isso, né? Queria que o Salmo falasse um pouquinho para nós, assim, a opinião dele em relação a isso. Essa questão, né, é uma questão muito polêmica. Se você perguntar para 10 pessoas, 5 vão falar uma coisa e 5 vão falar outra, mostrando que ninguém tem a resposta correta de gabarito para essa pergunta, né? E por que que a gente não tem até hoje, passado um ano já da pandemia, né? Por que que a gente não tem a resposta? Porque é uma questão que envolve múltiplos fatores. Não é simplesmente a escola. Ela envolve como é que está esta região que você está falando da escola está situada em termos da epidemia. Você está falando de uma escola na Nova Zelândia, que praticamente não tem mais casos de Covid. Quando teve um caso a semana passada, eles já fizeram lá um escândalo praticamente, né? Ou você está falando aqui do Brasil, onde infelizmente nós estamos vivendo uma outra onda muito grande, como todo mundo aqui sabe, da pandemia. Então, em primeiro lugar, depende de quantos vírus tem circulando na sua região. Depois, depende, e isso dentro do Brasil, como vocês sabem, também varia. O Brasil é um continente, né? Tem lugares aqui no Brasil, infelizmente, que estão com uma circulação gigantesca do vírus, como Manaus, né? E tem outros lugares aqui do Brasil que não estão tão mal assim. Então, depende muito do lugar. Depois, depende, obviamente, da estrutura da escola, né? Porque a escola ela pode ser preparada e deve ser preparada para ter uma série de medidas, uma série de cuidados para conter a circulação do vírus na escola. E isso deve ser feito de maneira profissional. Existe uma série de cuidados que precisam e podem ser tomados. Mas, novamente, pergunto, quantas escolas do Brasil têm condições, depois de um ano sem alunos, eu digo até condições financeiras até, de poder, por exemplo, contratar uma assessoria para poder fazer esse trabalho escolar e orientar direitinho o que deve ser feito, como deve ser feito e o que fazer na hora que aconteceu uma infecção. Terceiro, ainda temos que levar em conta que, além das crianças, na escola tem adultos, né? Então, se a escola fosse feita só de criança, talvez a resposta para essa pergunta fosse mais fácil, mas não é, né? Ela é feita de professores e de todos os funcionários que fazem a escola funcionar, e esses são adultos, né? E eles também têm que ser, mais do que tudo, respeitados, né? Porque é difícil você convencê-los a que eles devem ser colocados em risco, porque a criança ela pode transmitir, é claro, né? Poucas vezes ela vai ter uma doença grave, mas ela pode ter doença grave também, mas não com tanta frequência do adulto, mas ela pode transmitir, né? E, além de tudo, ela pode também se infectar com professores e com funcionários, e depois ela volta para casa dela na hora do almoço, no final da tarde, onde estão os seus pais e, às vezes, até os seus avós. Então, não é tão simples assim. Simplesmente ir para a escola, nesse momento, a minha opinião pessoal é que não vai dar certo. Então, o que eu acho que a gente poderia fazer, além de todas as medidas que eu já disse? Fazer uma campanha, realmente, para que os profissionais da educação tenham prioridade na vacinação, né? Se os professores e os profissionais de escola tivessem tanta prioridade quanto outros estão tendo, talvez logo, logo esse grupo fosse imunizado, e aí sim, teríamos a segurança pelo menos bem maior. E a população tem que ser educada para respeitar as regras básicas do isolamento social, do uso da máscara, né? De como espirrar e como lavar as mãos várias vezes ao dia. Então, a criança voltar para casa e não ter contato direto com os seus pais. Senão, vai acontecer o que está acontecendo na maioria das escolas. Tem a iniciativa de começar e logo tem a iniciativa de fechar. Excelente.
aqui eu vou respondendo, vou intercalar algumas perguntas que entraram para nós e umas do próprio live aqui, né? A Sheila perguntou de crianças e adolescentes vão poder tomar a vacina? Acho que a gente já respondeu essa, né? Sim, com certeza, né? Quais são as doenças raras que não se pode usar a vacina de vírus atenuado ou a da Pfizer? A princípio nenhuma, né? Todas as vacinas podem ser usadas para qualquer grupo, né? A Madeline pergunta, é seguro as crianças que têm glicogenose tipo 1, pois a vacina da febre amarela é um pouco, não é contraindicado, mas por ser uma vacina de vírus que tem o tropismo para o fígado, né? Geralmente se faz somente quando tem muita indicação, mas não é o caso da vacina da Covid, tá, Madeline? Quando for autorizado e liberado para crianças, vai poder ser feito, tá? A Daniela pergunta quais são as reações adversas da vacina para pacientes com mucopolissacaridose, síndrome de Sanfilippo. Não sei se tu quer falar um pouquinho das questões das reações adversas, de uma forma geral, né, Sal? Acho que é interessante. As reações adversas, como você bem falou, de uma forma geral, porque não há nada específico, por exemplo, para as mucopolissacaridoses, né? Então, de uma forma geral, primeiro eu queria dizer que as reações adversas, elas se dividem em reações adversas simples e reações adversas severas. É bem importante essa divisão, porque se você fala reações adversas e mistura tudo, né, você está misturando uma febrezinha ou uma dor no local onde aplicou a vacina com uma anafilaxia. Essas são coisas, obviamente, completamente diferentes para quem tem uma reação adversa. Então, a maioria das pessoas que têm reação adversa, que são poucas, tá? Menos de 1% das pessoas que recebem as vacinas têm reações adversas. A maioria dessas tem reações adversas simples, que em 24 ou 48 horas já passaram completamente. É a dor no local da injeção, pode ficar um pouquinho vermelho, um pouquinho inchado, a pessoa pode se sentir um pouco mal, pode ter um pouco de dor de cabeça, de náuseas, pode se sentir cansada, prostrada, e em geral é isto. E 24 a 48 horas depois, quem tem isto, eu vou até dar meu exemplo pessoal, quando eu recebi a vacina, me preparei para isso, mas não tive nada, absolutamente nada, né? Que é o esperado. A maioria das pessoas não deve ter nada. E quando tiver também, não precisa se preocupar, tá? A não ser que não sejam esses sinais que eu estou falando aqui, né? Mas se forem esses sinais, simplesmente quer dizer que o teu corpo reconheceu a entrada de um organismo estranho e está reagindo, produzindo anticorpos. É tudo que você quer. É tudo que você quer, que a vacina, né, faça o teu corpo reconhecer algo estranho e produza anticorpos. E, às vezes, não é contra a vacina propriamente dita. Algumas das vacinas, elas vão junto com elas algumas substâncias chamadas de adjuvantes, que é justamente uma vacina, uma substância que faz o corpo responder naquele momento a algo estranho, porque tudo que se quer é que responda a algo estranho. Efeitos adversos graves foram observados em 20, 30 casos em 100 milhões de pessoas que já receberam a vacina. Importante ressaltar isso, né? Então, não é que a vacina seja totalmente isenta de um efeito adverso grave. Nada é isento de um efeito adverso grave, né? Se você toma um medicamento qualquer, o mais simples que você tiver, existe uma possibilidade de um efeito adverso grave. Mas as vacinas são muito seguras. E quando você coloca num lado, né, a chance de acontecer um efeito adverso grave, porque o leve é besteirinha, não faz nem sentido, né? Mas um efeito adverso grave, de um lado, e o outro, a chance de você ter um problema grave por infecção com Covid, fica algo desproporcional. Não há como alguém colocar nessa balança esses dois pratos e vai pesar muito mais, né, a efetividade e a segurança da vacina do que não receber a vacina. Com certeza. Isso acontece para todas as vacinas e, em geral, para todos os remédios. Quem vai ler uma bula
vai identificar que uma pessoa vai ter uma reação um pouco diferente da outra, né? E não é diferente para as vacinas, né? Tem uma pergunta bem interessante que entrou. Mesmo vacinado, podemos continuar a transmitir a Covid? É bem interessante isso, né? Essa pergunta. Realmente é uma pergunta muito boa mesmo, né? Porque, a princípio, né, um pensamento geral é de que, bom, eu tomo uma vacina, se ela funcionar, então eu não transmito mais, né, o coronavírus, né? Eu não me infecto mais pelo coronavírus, ele não entra mais dentro do meu corpo. Bom, se não entrar dentro do meu corpo, eu não transmito ele mais para ninguém. E daí, então, eu poderia acabar com o isolamento social meu, parar de usar máscara, né, parar de lavar as mãos. Porém, infelizmente, pelo menos no primeiro momento, vamos dizer assim, não é isto que está acontecendo e que vai acontecer. Porque essas primeiras vacinas de primeira geração, elas foram desenvolvidas e foram testadas para outra coisa. Elas foram testadas para evitar morte pelo Covid, evitar doença grave pelo Covid e evitar o internamento pela Covid. E, olha, elas estão tendo um sucesso enorme nessas 3 circunstâncias. Imagina se amanhã alguém anuncia que realmente concluímos que essas vacinas evitam essas 3 coisas. Bom, a pandemia pela Covid vira uma outra coisa, vira uma gripe como tem todo ano para todo mundo aqui, né? Onde o máximo que vai acontecer é você pegar uma gripe, espirrar, ficar 2, 3 dias em casa, que é o que a gente faz quando tem gripe, e depois a gente volta. Imagina se o coronavírus fosse isto, a gente não estaria nem conversando aqui no dia de hoje, né? Então, as vacinas, essas primeiras, elas foram desenvolvidas pensando nisso, porque é muito mais difícil desenvolver uma vacina que impeça a pessoa de ser infectado. Porque vamos lembrar que a infecção, pelo menos que a gente conhece, né, pelo coronavírus, ela acontece pelo nariz, pela boca e pelos olhos. E a vacina nós estamos recebendo no músculo, né? Então, mais para frente vão surgir vacinas que provavelmente serão aplicadas como um spray, um aerosol no nariz e na boca, para produzir um outro tipo de imunoglobulina, a imunoglobulina do tipo A, e aí sim deverá proteger as pessoas de se infectar. Neste momento, qual é o único jeito, então, da gente reduzir a circulação do vírus? É o maior número de pessoas possível se vacinar com as vacinas que tem, porque isso vai fazer com que a gente possa chegar, talvez, na tal imunidade de rebanho, né? Onde o vírus não encontra pessoas onde ele vai ter sucesso na sua replicação, e aí cai, então, a circulação do vírus na população. É isso que nós temos que fazer. Mas, para isso, obviamente, vai demorar. Até porque a gente tem as vacinas, agora ainda bem temos vacinas, mas que elas estejam disponíveis para nós e que o nosso sistema de saúde consiga fazer com que elas cheguem no nosso braço. Infelizmente, no Brasil, isso vai demorar mais do que a gente gostaria, né? Então, isso deve se estender durante, pelo menos, todo o ano de 2021, né? E nós vamos ter que continuar tomando os cuidados de isolamento social, lavar as mãos, né? Enfim, todos esses cuidados, mas espero que logo boa parte da população esteja vacinada e a situação mude completamente dessa situação dramática que a gente vive hoje. Eu acho que o que falasse, Salma, é extremamente importante, né? Até eu sou uma privilegiada porque já fui vacinada e eu já fui vacinada há mais vou fazer agora 10, 12, acho que vai completar, na quarta-feira vai completar 20 dias que eu fiz a primeira dose. O que mudou na minha vida ter feito a primeira dose? Absolutamente nada. Eu continuo com os mesmos protocolos que eu tinha antes de vacinar. Lavando as mãos, usando a máscara. Eu tenho o hábito de usar a máscara N95, aquela que a gente respira com dificuldade. Desde o início da pandemia eu fiz isso. Talvez isso tenha me protegido até de ter pego a Covid, mesmo atendendo pacientes com Covid, né? Eu fui convocada no hospital a atender pacientes com Covid e absolutamente nada mudou. E os meus filhos até olharam para mim e falaram: mãe, mas tu já está vacinada. Eu disse: não mudou nada para mim, não muda nada. E não vai mudar nada para quem foi vacinado.
a gente tem que tomar continuar tomando todos os cuidados. Qual é o impacto que a gente vai ter? O impacto é médio prazo, o impacto é no número de internações, o impacto é a gente não ver aquele número de mortos por dia que a gente está vendo atualmente, que é catastrófico, né? Eu acho que a gente tem que colocar isso na cabeça, que a vacina não é um evento individual. Nós temos que vacinar todas as pessoas, indivíduo por indivíduo, mas o efeito dela, ele é populacional. E para a gente ter esse efeito populacional, a gente vai ter ainda muita coisa para trilhar pela frente, né? Tem algumas perguntas bem legais, assim, eu acho que eu vou deixar para juntar, porque a gente conversou bastante, né? Eu e o Salmo. Andressa, o Elton perguntou sobre a questão da terapia gênica e o efeito, o impacto, mas antes de a gente chegar nesse tema, pessoal, eu não vou esquecer, eu estou olhando aqui, eu estou ficando ótima nisso, tá? Então, assim, eu vou achar, assim, algumas outras, né, sobre a vacina da gripe, quem tem glicogenose acaba gripado depois da vacina da gripe. Pode acontecer também da gente fazer a vacina da Covid e ter a Covid. Ela não protege 100%. E, além disso, tem vários vírus que estão... tem vários subtipos de coronavírus que estão causando aí mutações nele mesmo, né? Então, pode ser que daqui a pouco o coronavírus vire um vírus meio chinelão, vagabundo, né? O que o vírus quer? Ele não quer matar o hospedeiro dele. Se ele mata o hospedeiro dele, ele não tem casa para morar, né? Então, pode ser que o coronavírus vire um vírus como é o H1N1, o H1N2, que cada vez tem que se modificar. Então, vacinar diminui o risco, mas não zera, né, o risco de infecções, né? Bom, quais são as vacinas aconselhadas, né? Eu acho que isso também as pessoas... qual que eu tomo? Né? Qual é que eu tomo? Olha, gente, a gente toma aquela que eles estão dando ali, né? Eu vou revelar qual é a melhor vacina. Anotem aí, peguem um papel e uma caneta para anotar qual é a melhor vacina. É a primeira que você puder tomar, né? Essa é a melhor vacina. Eu, sem dúvida, tomei a primeira que estava disponível para mim. Depois que eu tomei a vacina, eu perguntei para a aplicadora qual era a vacina que eles estavam aplicando lá naquele dia, porque realmente não era importante para mim saber qual era a vacina que estavam aplicando, né? O importante, é muito mais importante, é muito mais efetivo a gente tomar qualquer uma das vacinas já do que tomar a melhor vacina do planeta daqui a 6 meses. Então, é 1000 vezes melhor tomar uma vacina boa agora, amanhã, se tivesse disponível para todo mundo, do que você tomar uma vacina excelente daqui a 6 meses, né? E a gente está vendo, não há como negar isto, né? O Brasil tem um número de mortes há mais de 13, 14 dias, mais de 1000 pessoas por dia morrem no Brasil. Então, se a gente pudesse avançar rapidamente no número de pessoas vacinadas, a gente poderia evitar muitas dessas mortes. Então, a melhor vacina, com certeza, é a que você tiver acesso por primeiro. Contanto, claro, elas sejam seguras e eficazes, mas para você ter acesso, elas serão seguras e eficazes, senão não vão chegar no teu braço no Brasil. Sim. Caso sejam liberadas vacinas da Índia em laboratórios particulares, os pais podem comprar e deveriam tomar, os pais usar, os pais jovens, por exemplo, que não entram naquela linha de fator de risco, para proteger os seus filhos? Acho que é uma pergunta interessante. O pessoal está ótimo aqui nas perguntas. Pergunta interessante. Eu gostei da maneira como iniciou a pergunta. Caso seja liberada, né? Caso seja autorizada a vacina, né? E aí temos que lembrar que, para ser autorizada, ela tem que passar por vários crivos e também pela Anvisa, né? Que só vai liberar uma vacina que tiver os dados de segurança e de eficácia. Geralmente, com publicação disso em revistas científicas, ou pelo menos que entreguem para a Anvisa esses resultados. Esta vacina, ainda, do nosso conhecimento, não tem dados publicados de fase 3 e, portanto, não podemos dizer nada sobre ela. Nem mal não podemos falar sobre ela.
porque nós não sabemos nada, se ela é segura ou não é segura, é eficaz, não é eficaz, nós não temos a mínima ideia. Mas, se essa vacina for aprovada pela Anvisa, que a Anvisa tem sido até criticada de tão rigorosa que ela tradicionalmente é, e eu acho que é muito rigorosa mesmo, mas se ela for aprovada pela Anvisa, então vocês não só podem, como devem, todos que tiverem condições, na verdade, né, financeiras de poder receber a vacina numa clínica particular, devem fazer isto, porque, além de, obviamente, estarem tendo acesso mais rápido às vacinas, estarão possibilitando que pessoas que não têm condições de pagar pelas vacinas no setor público tenham mais vacinas disponíveis para elas. Eu, por exemplo, recebi uma vacina gratuita e, sem querer, querendo, tomei essa vacina do lugar de uma pessoa do setor público. Se eu tivesse disponível para mim uma vacina no setor privado, então eu não teria utilizado essa vacina que alguém do setor público poderia utilizar, alguém que, por exemplo, depende do SUS. Então, eu sou plenamente favorável a que as clínicas particulares também possam oferecer as vacinas, contanto que sejam aprovadas, obviamente, pela Anvisa. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Eu vou aqui seguir a lista aqui agora do YouTube mesmo, né? A Andressa e o Elton perguntaram uma pergunta muito semelhante, que eu fiz questão de estudar isso com o Salmo, a gente sabia que ia surgir esse tema. Boa tarde, doutores. A vacina com adenovírus pode interferir numa futura terapia gênica? Isso, assim, a gente sabe, né, que o futuro do tratamento de muitas doenças genéticas, glicogenose 1A, o estudo vai começar esse ano no Brasil, né, já o estudo de fase 3, de eficácia, já está em andamento em outros países. Atrofia muscular espinhal, fibrose cística, hemofilia, doença de Pompe, mucopolissacaridose. A gente sabe que os pacientes estão assim, nessa expectativa da terapia gênica. Se a gente vacinar em 2021 com qualquer uma dessas 4 vacinas disponíveis, isso vai ter algum tipo de impacto na vida de algum paciente no futuro? Essa é a pergunta. Então, primeiro, gostaria de só relembrar aquilo que a gente já falou, lembrando que nesse exato momento no Brasil, nós só temos acesso, eu diria até que infelizmente, só temos acesso a 2 tipos de vacina. Uma delas é a Coronavac, né? Então, cabe aqui ressaltar que a Coronavac sequer é uma vacina de vetor, né? Ela não tem nada a ver com adenovírus, nem com adenovírus associado, então, ela com certeza não traria nenhum impacto para uma futura terapia gênica com vetores, né? Mas também temos a outra vacina, né? Que é a vacina de Oxford, da AstraZeneca, que já é uma vacina de vetor. Todas essas vacinas de vetor que eu falei no início, elas usam como vetor o adenovírus, como a pergunta já chamou a atenção, né? E é possível que o organismo, quando receba o adenovírus que carrega a proteína spike, é possível que ele produza anticorpos contra o adenovírus, que, afinal de contas, é um vírus também, né? E é um organismo estranho ao nosso. Então, é possível e até pode ser que isso aconteça, né? Mas a maioria das vacinas de terapia gênica, inclusive, né, para as glicogenoses, essa que está chegando aí, elas são feitas com outro tipo de vírus, né? Que se chama adenovírus associado. O nome é bem parecido, né? Mas, na verdade, é um outro tipo de vírus. Então, nós consultamos, inclusive, especialistas no exterior que trabalham exatamente com esse tipo de vírus, né, com adenovírus associado, e eles nos informaram que, do conhecimento deles, não há nenhum problema de você receber uma vacina de adenovírus, pode criar anticorpos para o adenovírus, mas isso não é anticorpo para o adenovírus associado. Também nós obtivemos a informação de que vem vindo aí 2 vacinas para COVID, cujo vetor é o adenovírus associado. Mas os próprios pesquisadores de Harvard que estão desenvolvendo essa vacina, eles já se preocuparam com a pergunta dela, que é a pergunta de muitos aqui, né? E
conseguiram desenvolver esses vetores de adenovírus associados que sejam muito pouco imunogênicos, e traduzindo para português, o corpo não produz anticorpos contra eles na grande maioria das vezes. De modo que eles testaram, inclusive, se nesses pequenos casos que produziam anticorpos, se poderia atrapalhar o adenovírus associado do tipo 8, que é o que é utilizado na terapia gênica para a glicogenose, né? E chegaram à conclusão que não tem nenhuma interferência. Então, as notícias são boas nesse sentido, né? Uma preocupação que era pertinente, parece que na prática não está sendo um obstáculo. Em resumo, pode vacinar com qualquer uma dessas vacinas que estão vindo, seja de vetor ou não, que não deve ter nenhum obstáculo lá na frente quando chegar o momento da terapia gênica com adenovírus associado. Eu acho que essa é uma grande notícia, né? A gente já estava um pouquinho tenso em relação a isso. Eu também imaginava que, como são vírus diferentes, mas sempre tem aquela questão da reação cruzada. Mas vejam bem, também anticorpos contra um adenovírus ou contra um adenovírus associado, ele não dura para sempre no corpo. Então, ele é temporário também, né? É o que mostra a vacina da Oxford, por exemplo. Algumas pessoas, o espaço entre vacinar a primeira e a segunda dose justamente é porque a pessoa desenvolve uma pequena reação contra o adenovírus também, e a segunda dose tem que ser um pouco mais distante para que aquilo já tenha ido embora, para que ele não destrua a vacina na segunda dose, né? Eu acho que isso já é uma lição para nós, né? Bem lembrado isso, né? Só complementando, muito bem lembrado, porque Sim. Provavelmente a gente vai precisar tomar uma vacina por ano dessas, como a gente toma para gripe, né? Então, se alguém, né, tiver a oportunidade, a indicação de fazer uma terapia gênica, talvez, quem sabe, basta que a pessoa naquele ano, naquele momento, não tome aquela dose, né? E, como você bem explicou, provavelmente os anticorpos já vão ter desaparecido do corpo dela, bem lembrado. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da doutora Maria Helena Weibich, é uma honra ter a doutora Maria Helena nessa live, né? É nefrologista, né? Pelo efeito imunogênico das vacinas, pode haver reativação de algumas doenças imunológicas. O que ocorre, por exemplo, na síndrome nefrótica? Qual seria a vacina para a COVID a mais segura nesse aspecto? Entendo, mais segura no efeito das doenças, das reativações de uma doença imunológica, né? Em primeiro lugar, agradecer a presença da doutora aqui com a gente, né? E eu acho que muito das respostas, claro, nós estamos aprendendo com o carro andando, né? E não são respostas assim prontas, e respostas que nós estamos aprendendo. E o que eu estou ficando muito animado mesmo é que agora já tem 100 milhões de pessoas no planeta, mais de 100 milhões de pessoas no planeta receberam já as vacinas, né? E aí a gente pode começar a fazer perguntas importantes como essa que a doutora fez, né? Muito bem, dessas 100 milhões de pessoas, quantas que tiveram esse tipo, né, de reação ou esse tipo de problema? E do meu conhecimento, nenhuma, né? É claro que pode ter uma ou outra pessoa, mas certamente são pouquíssimas pessoas. Então isso já nos dá uma segurança muito grande, né? Mas se tivéssemos que optar por um tipo de vacina para tentar minimizar esse problema, mais uma vez seria a vacina de vírus morto, né? Porque ela produz uma reação de imunogenicidade menor do que as outras vacinas, né? Aí também a eficácia dela acaba sendo um pouco menor, mas nesse caso a gente abre um pouco a mão da eficácia para não ter esse problema grande de imunogenicidade, né? E até aproveito a pergunta da doutora para falar sobre um assunto correlato, que é as novas variantes genéticas. E a pergunta da doutora me fez lembrar sobre isso, porque, de novo, qual dos tipos de vacina é que deve ser mais eficaz frente a essas novas variantes genéticas de Manaus, da África do Sul e da Inglaterra, que todo mundo está ouvindo falar? Por incrível que possa parecer, mais uma vez é a Coronavac. Porque a Coronavac, ela, como vírus, né, inteiro, morto, né, mas inteiro,
ela vai fazer com que o nosso corpo produza diversos tipos de anticorpos, e não só para a proteína spike. E hoje, saiu um trabalho publicado pela primeira vez, mostrando que a diminuição da eficácia de vacinas de vírus morto, para a Covid, é claro, com as novas variantes, é menor do que a diminuição da eficácia das vacinas de RNA e até de vetor. Então, parece que neste ponto nós vamos ter sorte, eu acho que é a palavra certa, de ter aqui no Brasil uma vacina que muitos criticaram, né? Vacina que nos Estados Unidos e na Europa nem falam o nome dela, né? E eu não acho mais impossível que daqui a pouco eles tenham que adquirir vacinas Coronavac para as novas variantes. Tomara que eles tenham que comprar do Butantan, né? Ia ser uma honra para nós poder vender as vacinas do Brasil para a Europa e para os Estados Unidos, né? Mostrando também que a gente faz ciência, que a gente faz ciência de boa qualidade, que a gente tem que confiar também nas nossas agências regulatórias e os nossos pesquisadores acima de qualquer questão política, que eu não vou nem entrar aqui no mérito, mas que a gente teve esse sofrimento aí durante um tempo. Seguindo aqui as perguntas do chat, Salmo bomba terrivelmente. Eu acho que nós vamos ter que dar uma atrasadinha aí, né? A Tati Cris tem um filho com uma doença de disfunção de metabolismo de tiamina, de uma doença mitocondrial, né? Sobre a questão de tomar a vacina em pacientes que têm doenças metabólicas de metabolismo energético, né? Como eu sou, assim, trabalho bastante com doenças metabólicas, né? Principalmente metabolismo energético também, eu acho que é bem tranquilo responder essa pergunta, tá? E já emendando, assim, algumas outras que aparecem aqui. Doenças mitocondriais, fenilcetonúria, fibrose cística, todas as doenças raras, tá? Sem exceção, tem indicação de tomar vacina. Se o seu filho já tomou as outras vacinas e teve algum tipo de reação, pode-se usar algum tipo de medicação para amenizar essa reação, como um acetaminofém, um Tilenol, por exemplo, pode amenizar um pouquinho a febre, né? Mas, assim, a princípio não teria contraindicação de nenhuma dessas vacinas, tá? Então, acho que isso é bem importante, assim, as pessoas às vezes ficam, meu filho tem essa doença, qual é o problema dele tomar, né? Não tem, a princípio, nenhuma contraindicação, porque as vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil, a gente já conhece mais ou menos o mecanismo dela, é muito parecida com outras que os filhos de vocês já tomam, né? Já tomam dentro do calendário vacinal. Aí a questão da alergia ao ovo, né? Se tem alguma delas que pode causar, que tem essa, que é feita. Nenhuma delas eu acho que é feita né? Nenhuma delas. Mas é importante aproveitar a pergunta para dizer que se alguma pessoa já teve uma alergia muito importante na vacinação anterior para outra vacina, ela deve comunicar isso com antecedência, né, no local de vacinação, e deve conversar com o seu médico também, porque se há uma única contraindicação para tomar a vacina, é quando você tem um advento alérgico importante, não é, com todo respeito, qualquer alergiazinha, né? Então, alergia a alimento, a ovo, essas coisas, não. Mas se você, por exemplo, já tomou uma vacina anterior e já teve um quadro grave de anafilaxia, essa seria uma situação para você conversar com o seu médico e ver se faz sentido ou não você tomar uma dessas vacinas. É quase a única situação que pode ser uma contraindicação, mas ela é, ainda bem, muito, muito, muito rara, né? Sim. Aqui tem uma outra pergunta que foi enviada antes da live, né, a respeito de uma mãe que está preocupada com a questão, retomando aqui aquela questão da volta às aulas, do filho que não quer usar a máscara, que tem essa dificuldade também. Eu acho que a gente está trabalhando um ano na questão da educação das crianças e tudo, mas eu concordo realmente que é difícil ficar com crianças mais um ano em casa, né? Eu sou completamente a favor que as crianças voltem à sociabilização. É importante para a educação presencial ela é melhor do que a educação virtual. Os pais, às vezes, também têm que voltar a trabalhar, a vida tem que... Né? O que eu tenho para dizer para vocês, assim, até sobre a experiência que eu tive com pacientes com glicogenose e outras doenças raras, nós não tivemos nenhum desfecho
ruim, assim, nem eu tive vários pacientes com glicogenose que tiveram COVID, infelizmente, né? Mas todos tiveram uma boa evolução. E eu também tive pacientes com defeitos de metabolismo energético, por exemplo, defeito de oxidação de ácidos graxos, transportadores de carnitina, que tiveram COVID e evoluíram muito bem, tá? Claro, todos jovens, né? A gente tem certeza, assim, que o vírus ele está gostando mais de velhinhos, né? E ele está gostando mais de pessoas obesas, sedentárias. Então, acho que a questão da obesidade é uma questão bem importante. O controle metabólico dos pacientes é bem importante, a saúde física é importante. Eu reforço, né? Para um desfecho bom, tanto de crianças como de adultos, mantenha a sua saúde boa, faça os exames, mantenha consultas com o seu médico. Se a consulta não puder ser presencial, que seja online, pelo menos, né? Mas não abandone, não pense que você não tem mais nada, que pela Covid agora eu fiquei em casa, está tudo resolvido, não. Mantenha seu cuidado médico muito rigoroso, porque isso também ajuda para resolver a Covid, né? Então, aqui tem até uma pergunta do pessoal da Associação de Síndrome de Prader-Willi, e nos casos de obesidade grave decorrente da Síndrome de Prader-Willi. Eu vou abrir para o Salmo falar também, mas eu tenho assim, uma experiência de um paciente de 19 anos com obesidade mórbida e IMC de 50, né? Que ele foi entubado, ele tinha 19 anos, ele foi entubado e saiu, né? Por quê? Porque todos os órgãos funcionam bem, o rim funciona bem, o coração funciona bem. Mesmo com a obesidade, ele teve a forma grave da Covid e conseguiu sair. Mas é claro que tem, né? Não sei se o Salmo quer complementar alguma coisa. Não. Não, apenas lembrar que a obesidade por si só, claro, dá a prioridade à pessoa para a fila de vacinação, né? É uma das comorbidades que dá prioridade na fila de vacinação. Então, no Plano Nacional de Imunização, você não vai encontrar escrito lá que o paciente com Prader-Willi tem prioridade, mas você vai encontrar escrito que a pessoa com obesidade tem prioridade, né? A pessoa com cardiopatia tem prioridade. A pessoa com diabetes, com hipertensão, tem prioridade na lista, né? Se for, então, maior de 18 anos, tem prioridade e deve vacinar. Eu vou até aproveitar que foi feita essa pergunta para fazer um comentário sobre a única condição genética que a gente tem uma informação mais precisa, essa que é a verdade, né? Sim. Não existe um estudo, por exemplo, sobre Prader-Willi, né? Não existe um estudo com 2.000 pessoas com Prader-Willi versus 2.000 pessoas sem Prader-Willi, para dizer se existe um problema específico do Prader-Willi ou não na vacinação, ou na Covid como um todo, né? A única condição genética que existe, esse estudo muito bem feito, por sinal, é a síndrome de Down, né? E esse estudo da síndrome de Down, ele foi feito com mais de 2.000 pessoas com síndrome de Down, de diversas idades, e comparado com 8 milhões de pessoas na Inglaterra sem síndrome de Down. E esse estudo mostrou que a pessoa com síndrome de Down, quando infectada pela Covid, tem um risco 5 vezes maior de precisar ser internada e um risco 10 vezes maior de vir a óbito do que a população em geral, né? Mostrou, por exemplo, que principalmente naqueles não naqueles jovens com a síndrome de Down, mas naqueles com 40 anos de idade com síndrome de Down, o risco da mortalidade pode chegar a 50%. É um risco que é comparado com uma pessoa de 70, 80 anos de idade que não tem síndrome de Down quando se infecta. Então, a síndrome de Down não é que ela é a única condição que tem esse risco maior, mas é a única que foi profundamente estudada porque ela é mais frequente do que todas as outras condições que nós falamos aqui nessa live, né? E por ser mais frequente, você tem mais pessoas para serem estudadas. E por isso, os adultos com síndrome de Down, em especial aqueles com 40 anos de idade ou mais, eles devem ter prioridade na vacinação e eles foram incluídos aqui no Plano Nacional de Vacinação como prioridade. Quase praticamente a única condição genética que está o nome lá, síndrome de Down, no Plano Nacional, na área de prioridades.
Tem uma pergunta aqui do Rodrigo, né? Qual o percentual da população precisa estar vacinada para não termos mais necessidade de isolamento social? Acho que essa também é uma pergunta muito boa, É uma né? pergunta boa, né? Porque essa pergunta, ela também não é fácil. As perguntas boas são aquelas que são difíceis de responder, né? Sim. E essa é difícil de responder, né? Porque ela depende basicamente de dois fatores. Um mais óbvio, como ele mesmo falou, a proporção de pessoas que vão receber a vacina na população, né? Mas não é só disso que depende. Depende da eficácia da vacina também. Então, quando você tem uma vacina que tem eficácia de 90%, 95%, você precisa de menos pessoas da população para atingir a tal da imunidade de rebanho, né? Mas nós ainda não temos no Brasil essas vacinas que têm eficácia de 90%, 95%. Aliás, sem querer sair do foco da pergunta, lembrar que hoje a Pfizer pediu autorização para registro da sua vacina no Brasil, né? Não a uso emergencial. Registrar mesmo a vacina, e se for, então, concedido esse registro, né? Todos, mesmo os grupos que não são prioritários, poderiam ter acesso à vacina. Daí é importante essa questão que nós estamos falando aqui. Agora, com vacinas como a Coronavac e Oxford, que são boas vacinas, né? Boas com certeza, seguras e eficazes, mas não tem uma eficácia tão alta quanto as outras vacinas, então você precisa de um número ainda maior de pessoas da população, vacinadas, é claro, para que você possa atingir essa imunidade de rebanho. Talvez, então, 70%, 80% da população. Daí o papel que todos nós temos, todos nós que estamos aqui, ensinando, aprendendo, lendo, querendo informação correta, nós temos que agir, né, como vetores para transmitir a informação correta e mostrar para todas as pessoas que todo mundo tem que se vacinar, né? Eu não acho, por exemplo, que deva ser obrigatória a vacinação. Eu só acho que todo mundo deveria querer se vacinar. É bem difícil para mim entender por que uma pessoa não se vacinaria. Bastante difícil para mim compreender, né? Mas apesar de que eu acho que a pessoa deve ter o direito, mas eu acho que cabe a todos nós mostrarmos com informações científicas que o maior número de pessoas vacinadas será melhor para toda a coletividade, como a Carolina já falou aqui no início, né? Que não é um ato isolado, ela usou o termo, é um ato coletivo. E é isso mesmo. Então, não adianta só. Ela disse, por exemplo, que ela se vacinou e que eu chamaria de, infelizmente, a vida dela não mudou absolutamente nada depois da vacina. Sim. Né? Ela que disse isso. Mas nós não queremos isso, queremos que a vida dela mude com a vacina, volte a ser o que a gente era antes, ou pelo menos próximo do que a gente era antes. Mas para isso nós precisamos falar para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para aquela pessoa da mídia social, de que ele deve se vacinar, porque isto é bom em todos os aspectos, para ele e para o Brasil como um todo. Sim. Agora a gente já está se dirigindo aí para o final, mas tem ainda algumas perguntinhas, talvez algumas pessoas que entram no meio da live, né, sempre perguntando para Dravet pode, para fibrose cística pode para todas, deve para todas, desde que chegue seu momento daquela filinha de espera, vai lá e faz, tá? Tem uma pergunta legal da Priscila, se a amamentação, se a mãe está amamentando um bebê, se tem algum tipo de contraindicação fazer ou não fazer a vacina, uma pergunta interessante, achei, né? Mas não imagino que tenha qualquer tipo, né, de contraindicação, né? O único, vamos dizer, obstáculo que existe para responder essa pergunta de que não há nenhum problema é que as gestantes e as mulheres que estavam amamentando, elas, em geral, sempre, não só nessa vacina, elas não são incluídas nas pesquisas. Pelo menos num primeiro momento, elas não são incluídas, assim como as crianças. Assim como as crianças, num primeiro momento, não são incluídas nas pesquisas. Então, a gente não tem um dado concreto de segurança, né, e de eficácia para essas pessoas, simplesmente porque elas não participaram das pesquisas. Neste exato momento, já estão sendo feitas mais pesquisas só com esses grupos. Mas, a princípio, não há nenhum motivo pelo qual uma pessoa que esteja amamentando não possa receber a vacina,
apesar de que você vai encontrar isso escrito nas bulas. Sim. Mas daí é de novo, como a Carol tinha dito para vocês, se você olhar numa bula de uma Neosaldina, vai estar escrito 800 coisas que você não pode fazer, porque é mais uma proteção da indústria do ponto de vista judicial do que algo concreto realmente que você não possa fazer. Sim. O Rodrigo perguntou novamente da vacina se tem alguma restrição para imunodeprimidos. Não, a princípio não, né? Tem que ser discutido com o seu médico, mas não tem nenhuma contraindicação, né? E aí a Sônia pergunta se tem alguma previsão de quando será a vacinação dos raros, né? É a pergunta que não quer calar. São 13 milhões de raros no Brasil, né? Mais as suas famílias. Isso deve dar um grupo grande de raros, né? A gente trabalhou um pouquinho para tentar, não sei se, né, a gente vai conseguir incluí-los, né? Mas seria uma questão interessante. Um trabalho importante para falar sobre isso, que é a própria Pfizer. Ela, depois que concluiu, né, os seus estudos para os maiores de 18 anos de idade, ela deu continuidade aos estudos, e aí incluindo pessoas menores de 18 anos de idade, inclusive um dos grupos grandes de mais de 2.200 pessoas, 2.200 pessoas, entre 12 e 15 anos de idade. E esse estudo da Pfizer, a Pfizer já disse que ela não quer mais voluntários para esse estudo. Acabou a inclusão. Isso é uma boa notícia. É sinal de que ela já conseguiu os 2.200 adolescentes, se é que eu posso chamar assim, para participar dessa pesquisa, e ela não precisa de mais ninguém. Agora, o que precisa acontecer? Bom, como toda pesquisa, infelizmente, algumas dessas pessoas vão se infectar, né? E então ela precisa dar tempo ao tempo agora para que alguns desses adolescentes se infectem e depois eles vão ver quem se infectou, se são aqueles que receberam a vacina ou que receberam placebo. Os resultados preliminares desta pesquisa são esperados para setembro. Então, esse é uma data em que a gente pode fazer uma estimativa grosseira de que com esses resultados preliminares, se eles forem, obviamente, seguros e eficazes, é claro, a Pfizer certamente vai pedir a autorização para vacinar crianças entre 12 e 15 anos de idade, lembrando que a Moderna já vacina de 16 anos para cima. E existe um estudo da vacina Oxford, AstraZeneca, que a gente também já está recebendo aqui, em crianças a partir de 5 anos de idade. Mas esse estudo, ele ainda nem começou. Mas a Oxford tem organizado ele com protocolo, mas ele ainda nem começou. Então, eu acho, assim, uma estimativa bem grosseira, né? Bem grosseira, que no último trimestre desse ano, talvez seja possível vacinar crianças, adolescentes acima de 12 anos de idade, senão no primeiro trimestre do ano que vem. E menores do que 12, eu não tenho dúvida que só o ano que vem que será possível vacinar. Eu acho que, Salmo, a gente está chegando aqui ao fim. Normalmente a gente cumpre a live em torno de 1 hora. O tema é muito bom. A gente podia ficar mais um tempo aí, mas a gente vai combinar de repetir e sempre trazendo atualizações. É um tema que a atualização ela é minuto a minuto, né? Só para vocês terem uma ideia, a questão da terapia gênica, a gente resolveu isso ontem à noite com um e-mail trocado, o Salmo trocou um e-mail com o pesquisador de Harvard, então essa informação foi dessa semana, quentinha, e isso é uma coisa que está acontecendo, a Covid exatamente isso, é o carro andando, a gente trocando os pneus, né? É o que eu vou pedir para o Salmo deixar uma mensagem final, né? E eu depois que ele falar, eu vou fazer a finalização aqui. Tem muitos elogios, muitos elogios para a live aqui. Já estou ficando craque nesse negócio, né? Todo mundo achando excelente. Depois a gente revisa aí e faz o compartilhamento. Então, mensagem final, aquela 30 segundos. Se vira nos 30, né? Se vira nos 30. Então, a minha mensagem final é calma, né? Nós já estamos num momento da pandemia
que apesar de, né, ela ainda está causando muita aflição, muita morte, muita doença, né? Talvez até num dos piores momentos aqui no Brasil, mas nós temos uma grande novidade nesse momento, né? E essa novidade se chama vacina. É uma epidemia terrível, que eu não preciso nem falar, para a qual a ciência não conseguiu encontrar um medicamento que impeça a evolução da doença. Isso foi terrível, né? Então, foi uma coisa muito ruim não ter encontrado um medicamento, né? Mas agora vieram as vacinas, e cada vez estão chegando agora mais vacinas diferentes e em maior volume. Então, ninguém pode cometer o erro agora, neste momento. Não dá para cometer o erro, né, de você se descuidar com as vacinas aqui chegando no teu lado, né? Amanhã, depois da manhã, vai chegar a tua hora de tomar vacina. Então, agora é redobrar os cuidados e logo vai chegar a vacina. Se vacine, sem dúvida nenhuma, com a primeira vacina que vier e convença o teu grupo social, não deixe que ninguém faça a besteira de não se vacinar. Muito, muito obrigada, Salmo. Eu chego a ficar emocionada, assim, te ouvindo falar, né? Eu me lembro da nossa primeira live da Biglico, que foi, acho que foi maio, abril, e eu ensinava a botar a máscara na live, né? Eu acho que as pessoas têm, cada um deve ter no mínimo já 10 máscaras dentro de casa, né? Para cada indivíduo da casa, 10, 15 máscaras. Eu acho que isso, né? A gente tem esse estudo do trabalho dos pacientes com doenças raras, que foi publicado pelo grupo da qual eu faço parte também, né? E fazendo um levantamento, a gente teve um cenário até julho, a gente já tem vários outros cenários até agora. Se tem algum pesquisador assistindo a live, que nos procure também para reportar os casos de Covid positivo e doenças raras, porque a gente vai ter essas informações, é uma produção científica muito grande. Cuidem-se, por favor, exatamente o que o Salmo falou, não vamos morrer na praia, tá? Estamos chegando lá. Ainda tem uma caminhadinha, mas assim, a gente tem que manter os cuidados para que todo mundo esteja aqui junto, né? E, como eu disse, né, a vacina é uma etapa, a gente tem muitas aí pela frente, muitas novidades que a gente vai trazendo ao longo do ano de 2021, que vai ser diferente de 2020, certamente, né? Não é que vai ser igual, vai ser diferente, tá? A gente vai fazer ele diferente. Então, muito obrigada, Salmo, pela tua assim, dedicação para esse tema, né? Eu agradeço muito em nome da Biglico, em nome de todas as associações de pacientes com doenças raras que a gente tem contato. Acho que essa live foi muito importante, assim. Abraço a todos.